De caráter autoritário e nacionalista, a ditadura militar no Brasil iniciou no dia 1º de abril de 1964, com o golpe militar que derrubou o governo de João Goulart, sob o pretexto de que queria afastar a ameaça comunista. Esse regime, que durou até março de 1985, foi marcado pela repressão dos direitos humanos e perseguição aos seus opositores. Agora, com os militares no poder, eles tiveram de garantir o controle social por meio do autoritarismo e da repressão policial. E por isso cessaram após o golpe o mandato de muitos políticos da oposição e elegeram indiretamente o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, mais conhecido como Castelo Branco, como presidente do Brasil. Como já dito acima, a sociedade passou a sofrer as consequências desse regime. A liberdade de expressão passou a ser intensamente vigiada pelo governo e combatida, ou seja, não há liberdade e os direitos individuais foram ministrados. Após assumirem o governo, os militares tomaram uma série de medidas autoritárias, a fim de exercer o controle sobre a população e centralizar as decisões políticas. Entre essas medidas estavam os atos institucionais. Ao longo da ditadura foram promulgados 17 dos famosos AIs. O primeiro deles procurou dispor a manutenção da Constituição Federal de 46 e as constituições estaduais, ou seja, instituiu as eleições indiretas e os cidadãos tiveram seus direitos relegados por um tempo. Além de que também cassou por 10 anos os direitos políticos daqueles considerados inimigos do regime. As perseguições, o exílio e a censura, principalmente jornalística, passaram a fazer parte do cotidiano brasileiro. O AI-2 implantou o bipartidismo, contudo, os militares pretendiam com isso manter a aparência democrática. E apesar de proibir a livre circulação de propagandas impatrióticas, os militares também usavam propaganda para divulgar sua própria ideologia e manter a imagem positiva do governo, que era a boa economia e o avanço do país. A partir de 1969, novas matérias foram implantadas, substituindo aquelas como filosofia e sociologia como forma de repreensão do pensamento contrário ao regime. Uma delas, a educação moral e cívica, buscava transmitir aos alunos conceitos e valores alinhados à ideologia do regime militar. Além da violência institucionalizada do regime militar, como a censura, as prisões e o exílio, que eram justificadas com base na doutrina de segurança nacional, servindo como justificativa para as ações repressoras do governo contra as pessoas e ideias consideradas subversivas. Também havia práticas de repressão e tortura não oficiais. Já no início da década de 60, vários grupos de estudantes brasileiros se organizaram para promover movimentos populares de educação e cultura. A partir de 1964, esses movimentos culturais passaram a estimular a população a resistir e protestar contra a ditadura militar de maneira pacífica. Os tipos de artes que procuravam abordar em suas obras os problemas sociais e políticos passaram a ser conhecidos como arte engajada e também sofreram censura por parte do regime. No entanto, os artistas tiveram que denunciar os problemas da sociedade brasileira de maneira cada vez mais sutil, para que suas críticas não fossem percebidas pelos agentes de censura. Além do âmbito artístico, também tiveram vários outros membros que sofreram censura e repressão, como por exemplo a imprensa e os estudantes, que organizaram várias manifestações contra os militares. Durante o golpe de 64, grande parte da imprensa apoiou a derrubada de Jango. No entanto, vários jornais passaram a publicar denúncias contra o governo militar no início da ditadura militar. Vítimas de censura, sendo elas alguns jornalistas, fundaram jornais independentes e formaram a imprensa nanica. Assim, eles não só utilizaram o humor como forma de criticar o governo, mas também receberam grande aceitação do público. O movimento estudantil também contribuiu bastante na luta contra a ditadura. Contudo, com a crescente repreensão, o movimento esquerdista se desestruturou e ruiu, perdendo grande parte de sua capacidade de mobilização. O AI-5, promulgado em 13 de dezembro de 68, foi o mais restritivo e destrutivo de todos os atos constitucionais, pois exige o direito de promover inúmeras ações arbitrárias e reforçou a censura e a tortura como práticas da ditadura. O suposto milagre econômico, que era usado pelos militares como forma de
recompensar a população, gerando emprego e fazendo obras. Só que para realizar esse milagre, eles precisavam do dinheiro, e o dinheiro gerado no país pela nossa economia não era suficiente. Então os militares aceitaram empréstimos estrangeiros para manter essa imagem. E quando acabou, o país entrou em uma crise internacional. Houve assim um grande aumento das desigualdades sociais no Brasil. Durante o governo do general Ernesto Geisel, o regime iniciou uma saída lenta e gradual, com retrocessos e avanços. Nesse período, a tortura, censura e repressão foram um pouquinho diminuídas. Mas o regime só acabou quando José Sarney assumiu a presidência, o que deu início ao período conhecido como Nova República. Apesar das promessas iniciais de intervenção breve, a ditadura militar durou 21 anos.